Bom, Yorgos Lanthimos e Emma Stone já podem pedir música no Fantástico aí, né? Já estão com o terceiro filme na sequência. Vamos ver se dessa vez aí foi mais Pobres Criaturas ou Tipos de Gentileza aqui. Dois homens sequestram a CEO de uma empresa americana, acusando ela de fazer parte de uma conspiração alienígena. E chegou aquele momento do ano que a gente ama, né? Que é a Mostra Internacional do Cinema, todo cinéfilo ama. É aquele momento tão esperado em que a gente vai poder ver os filmes que estão bombando aí nos outros festivais ao redor do mundo. E aqui a gente começa com um filme que foi da coletiva de imprensa, tava todo mundo muito curioso, ainda as pessoas estão bastante curiosas para saber sobre Bugônia, e a gente vai dar nossa humilde opinião aqui hoje. Já é o terceiro trabalho entre Emma Stone e o Yorgos Lanthimos, então assim, olha, essa dupla não para de trabalhar, terceiro filme seguido. E aí eu sei que o Nathan, ele tem uma relação aí de montanha-russa entre Yorgos Lanthimos, seus últimos filmes. Eu também não sei qual é a opinião dele, ele vai contar aqui tanto pra mim quanto pra vocês, então é tudo inédito pra mim. Então eu já vou jogar essa bola pra ele. Me conta, Nathan, e aí, você gostou do filme? Bom, o Eder já cantou a bola aí, eu acho que o Yorgos, ele, né, é um cara que é bem exótico, o cinema dele nunca fica no lugar comum, então a gente sempre tem coisas que são muito inusitadas. Acho que pro bem e pro mal a gente tem filmes aí que às vezes o virtuosismo estético e narrativo às vezes grita muito alto, em casos como o próprio Tipo de Gentileza, e eu também não sou o maior fã de A Favorita, a gente tem vídeo aqui no canal para vocês verem a discussão. E em outros filmes eu acho que essa estranheza toda casa muito bem com o estilo, é o Dente Canino, que a gente também tem um vídeo super legal aqui no canal, todos eles vão estar aqui na descrição, e o próprio Pobres Criaturas também, né, que foi um super hit aí no Oscar, eu acho que também conversa muito aí com essa estranheza toda que ele traz. E eu venho dizer aqui que eu acho que talvez esse filme de hoje, ele talvez tenha os personagens mais instáveis, né, que a gente tem motivações que muitas vezes cruzam ali o tempo inteiro, a gente não sabe muito bem quais são ali as intenções dos personagens, e eu acho que por conta disso acaba sendo também alguns dos personagens mais complexos que a gente tem da filmografia do Yorgos, né? Então, com essas frases fortes eu posso, né, dizer que eu gostei bastante do filme. Acho que a primeira coisa que eu queria trazer aqui é que a gente tem esse pastiche ali de referências mais políticas. Então, por um lado, a gente tem um filme que parece um Coringa ali do Todd Phillips, né? Esses dois protagonistas que são incels ali na sociedade, que se vingam ali de tudo que eles sofreram, com todos os beats possíveis que a gente pode imaginar, de abuso sexual na infância, de abandono paternal, enfim. Então eles vão descontar isso numa mulher, então tem toda essa carga política desse tipo de filme. Você também tem um filme ali que pode muito bem conversar com o que a gente teve ali do Luigi Mangione, um cara que comete um assassinato, mas ao mesmo tempo acaba sendo tomado por parte da sociedade como um mártir, né, por acabar levando ali uma mensagem contra corporativismo, contra a indústria farmacêutica e todos os abusos que essas empresas cometem ali contra a sociedade. E também numa terceira via a gente tem ali um filme que parece acompanhar uma extrema-direita, pessoas ali que abraçam teorias da conspiração de terra plana, de alienígenas, de abdução, meio que para justificar, né, se a sociedade que eles vivem ali, se a realidade que eles têm não é muito cômoda, então eles tentam ali extrapolar para situações completamente adversas para encontrar alguma verdade, algum sentido na vida que eles têm. Então assim, você vê que é um filme que tem um caldo de referências políticas bastante diverso ali, né, a gente estava falando do Paul Thomas Anderson no último filme, né, que adota ali essa estratégia de deboche geral para todas as pessoas ali de espectros políticos diferentes. São dois filmes muito diferentes, né, o PTA ali muito mais num senso de ação, né, embora também tenha comédia ali bastante fincada. Aqui a gente tem um filme de sci-fi, mas também com a comédia, mas que de alguma maneira eles comentam ali na periferia sobre questões políticas sem tratar elas frontalmente, né? Eu acho que o PTA, como a gente falou aqui no vídeo, não sai muito bem nisso, e eu acho que o Yorgos aqui acaba criando personagens que são bastante mais complexos do que a gente tem nesse outro filme. A gente tem alguns personagens principais aqui no filme, mas acho que o protagonista, né, o Jesse Plimons, como eu comentei, ele pode ser tanto um mártir, dependendo de como você olha, como também um arruaceiro, né? Só que a origem de todos os problemas desse personagem, né, o trauma que ele carrega, partem de um mesmo ponto, né? E eu acho que ali a Emma Stone, né, já comentando um pouco até da atuação dela, ela, ora ali CEO ameaçadora, ora ela abraçando ali essa narrativa de alienígena descolada da realidade, ora ela sendo essa mulher frágil, né, que está sofrendo ali com os abusos que os dois estão cometendo contra ela, faz com que essas referências se embolem ainda mais, porque a gente não sabe se a motivação é uma vingança pessoal, se é uma vingança social, se é uma questão ali identitária, enfim, de ideologia que ele tem. Então,
essa fluidez com que a gente vai navegando, às vezes numa mesma cena, a Emma Stone vai mudando, como ela reage a esses personagens, faz com que esse caldo fique muito mais interessante e ele possa ser isso tudo ao mesmo tempo, sem a gente saber exatamente qual que é a razão original. Bom, eu não vou entrar em detalhes no filme do Paul Thomas Anderson, porque eu e Nathan não chegaremos a uma conclusão, mas hoje aqui é para falar de Bugônia. Eu também gostei bastante do filme. É um filme que me deixou bastante tenso, porque, como o Nathan mesmo disse, esses personagens eles são muito instáveis. Então você, de fato, não conseguia ter uma leitura muito clara de qual seria o próximo passo deles ali, né? Porque, de fato, há uma complexidade muito grande aí nas motivações. Porque são personagens que envolvem muitas loucuras que têm acontecido ultimamente na nossa sociedade, né? Pessoas que descartam totalmente a realidade e acabam tomando como única e exclusiva informações canais que vêm de fontes bastante duvidosas, né? Então, assim, de fato, é difícil muitas vezes você ali ficar de um lado ou de outro desses personagens, porque você começa a ver ali que ele, ao mesmo tempo que é um cara totalmente maluco, fora da caixa, você em alguns momentos começa ali a ter uma certa dó dele, e aí você vai vendo essa personagem da Emma Stone, você torce por ela, mas aí ao mesmo tempo você vai vendo que é uma personagem bastante manipuladora. Você vai vendo que há uma relação dela com a mãe desse cara que sequestrou ela. Então existe ali uma história que por trás tem um pano de fundo meio alienígena, mas também de vingança, porque parece que dá a entender que a mãe dele trabalhava nessa indústria, e aí ele entrou logo depois ali já com o plano de se vingar. Então, de fato, há uma complexidade muito grande dentro desses personagens, mas eu acho que desde o início esse filme ele não se leva a sério, né? Eu disse isso do filme do Paul Thomas Anderson e, de fato, aqui eu volto a enfatizar isso, porque também é um outro diretor que tem, obviamente, uma abordagem totalmente diferente, mas isso já é um traço um pouco dele, né? De tirar sarro dessas questões bem latentes que vêm acontecendo na nossa sociedade. E eu acho que essa sátira, esse tom de sátira muito intenso, eu acho que ele acaba sendo bastante importante pra gente dialogar um pouco com essa sociedade que a gente tem vivido. Porque tá tudo tão maluco, a gente vê constantemente vários vídeos na internet de pessoas falando tantos absurdos que, se você parar pra analisar um pouquinho, você vê que aquilo não faz o menor sentido. Só que o que mais assusta é a quantidade de seguidores, é a quantidade de pessoas que apoiam esse tipo de discurso. Então, quando a gente assiste esse filme e pensa, nossa, eu acho que ele tá exagerando um pouquinho aqui. Mas é só você ali navegar, acho que alguns minutinhos na internet, um pouquinho fora da sua bolha, que você começa a entender que talvez não seja um exagero tão grande assim quando a gente analisa um pouco mais de perto esses personagens. Olha, Adra, eu vou te dizer que eu nem sei se eu considero tanto esse filme uma sátira, assim, porque, tudo bem, tem muito absurdo, comédia do absurdo, principalmente ali pro final, também tem, né, coisas ali que saem um pouco da razão, mas a gente passa o tempo inteiro ali meio que tentando entender qual que é a motivação desses dois incels ali, meio que reagindo junto com a Emma Stone nessa loucura toda. E, pois bem, né, a gente falou aqui de como a gente tem esse caldo todo político, acho que também a gente tem um caldo estético, né, que é muito próprio aí do Yorgos, né, de tentar sempre trazer uma forma diferente de filmar, às vezes um desconforto que a gente tem numa situação que segura mais, uma câmera fixa, enfim, e os próprios gêneros que se confundem, né? Eu acho que uma coisa que é interessante citar aqui, né? Esse filme é um remake de um filme coreano chamado Save the Green Planet, ali dos anos 2000, que eu fui assistir, fazer o dever de casa aqui para fazer essa comparação, e eu acho que é um filme que é muito parecido em temas, mas ele é muito menos saboroso em termos desses detalhes políticos, principalmente, que a gente tem, né? A Emma Stone ali do filme é um cara que é muito mais maniqueísta ali, né? Ele é um CEO realmente malvado, o tempo inteiro ele tá gritando com o pessoal, a gente não tem muito esses outros subtextos ali políticos que ficam tão evidentes aqui. Ali é um filme que também tem muito mais investigação, mas é um filme que mistura muitos gêneros, como o cinema sul-coreano aí de vingança costuma fazer muito, né? A gente tem ali comédia misturado com ação, principalmente com muitas armas brancas que eles têm, né? Eu diria até que o filme coreano é mais violento do que esse filme que a gente tem aqui, né? Aqui ele talvez seja uma tensão mais psicológica em algumas situações, ali não, tem machado, tem choque, tem uma porrada de coisa que os sul-coreanos adoram fazer. Então esse maximalismo que a gente tem no cinema de Yorgos, né? Que aqui também tem uma trilha musical super pesada, operística ali, sempre acontecendo cenas completamente banais, tem ali um monte de violino fazendo um monte de coisa ali para marcar
o peso da situação, ou você tem uma montagem que vai, né, colocando lado a lado duas situações ali que vão terminar num grande banho de sangue. Então, ele tem toda essa formatação ali que eu acho que condiz ali com essa confusão que tem nesses personagens, porque o tempo inteiro a gente jogando para um lado e sempre parece que é uma coisa muito maior do que é, a gente descobre que na verdade pode não ser assim, depois a gente repensa e pode ser que seja. Então acho que essa estética super chamativa conversa bem ali com o que a gente vai acompanhando dos personagens. Eu vou dizer que eu não sou particularmente muito fã ali de como algumas cenas, né, de violência contra a Emma Stone são filmadas, né? Eu sei que muita coisa ali fica fora de tela, a gente só ouve um som de grito, ou enfim, a gente vê talvez planos um pouco cortados, mas eu acho que tem uma comicidade meio tensa em como a gente tem ali agressão, como a gente tortura, como a gente tem perseguição com relação aqui a Emma Stone, que eu acho um pouco sádica até, né? Acho que parte aí desse cinema grego, que a gente tem Miss Violence, Love Me Not, filmes aí que o tempo inteiro são bastante gráficos, né, em como eles abusam de mulheres, né? Acho que o cinema sul-coreano fica muito entre brigas de homens, né, é curioso isso, né, ainda que seja muito mais violento, mais sanguinolento até. Posso até dar um exemplo aqui no Bugônia, né, a gente tem uma perseguição no começo do filme super atrapalhada, né, dos dois tentando pegar ali a Emma Stone, e em determinado momento a gente entra dentro de um cômodo e vê tudo em silêncio, eles ali, enfim, tentando amarrar ela num jardim, enfim, a situação é meio cômica, as pessoas também riem um pouco na sala, mas ao mesmo tempo ela é muito violenta, assim, então, não sei, algumas das coisas que o Yorgos, essa turminha aí grega, às vezes cai um pouco nessa banalização da violência, né, como o filme tenta criar situações divertidas ali, inventivas, sobre essas situações que me soa um pouco de mau gosto, ainda que estejam ali no universo de bizarrices de todas que acontecem no filme. Mas acho que a máxima que sustenta um pouco, né, a trajetória da Emma Stone aqui no filme é que se a gente dança pra maluco, em algum momento esses malucos vão parecer normal. Então assim, né, cada hora a gente tem uma situação ali pra sustentar essa bizarrice toda. Então é um riso nervoso que a gente tem dela, é uma vergonha alheia que a gente tem de alguma situação que os dois ali comentam, algum fator inusitado que surge, né? Porque no final das contas é isso, né? Essa personagem que tá o tempo inteiro tentando entender como pode navegar melhor com eles, porque eles são completamente ali inesperados, né? Acho que eles são malucos, eles podem parecer normais, mas no final eles são malucos de fato, né? Nathan, sobre a violência, né? Quando a gente para pra analisar esse background do filme ali, dos filmes gregos e até dos filmes mais antigos do Yorgos, eu não achei um filme muito violento, não. Eu não acho que ele tenha essa violência gráfica e tão forte, ou que seja quase que de mau gosto. Eu não consigo enxergar por essa ótica. Mas uma coisa, assim, que me chama muita atenção é que várias pessoas riram ali na sessão, e eu até entendo porque tiveram risos, mas eu achei um filme muito triste, assim, não triste no sentido ruim ali, né? O filme como uma obra boa ou ruim, mas triste da perspectiva desses personagens, porque você vê que eles vivem ali numa vida tão, parece, repleta de traumas, e aí tudo que eles estão vivendo ali, aquela mentira que eles acreditam, todo aquele universo ali meio sujo em que eles estão inseridos. Então eu achei muito mais um filme triste e incômodo do que um filme de risos. Teve uma hora ali no filme que eu dei um sorrisinho ali de uma fala, que eu nem lembro exatamente qual foi, mas não me chegou a tirar risos. E acho que outro ponto também que me chama muita atenção, né, e você falou que é do remake, eu não assisti o remake, só o Nathan fez a lição de casa, desculpa, gente. Mas algo que eu acho que talvez não tenha, e você possa me dizer aí, Nathan, que não tem no original, é que ele vai colocando alguns elementos que estão muito presentes hoje na narrativa dessas pessoas que estão fora da realidade, que é a ideia da Terra plana, né? Então o filme ele começa com a Terra, com essa imagem, com essa representação da Terra redonda, e ela vai ficando cada vez mais plana até a gente chegar ao final do filme. Então eu acho que são esses pequenos easter eggs que ele vai jogando para discutir, para dialogar as loucuras da sociedade contemporânea. E agora falando do final, eu já meio que esperava, então assim, gente, agora vai vir um grande spoiler, então, enfim, se você não assistiu o filme, pula pro tempo indicado, porque a gente vai falar ali de fato ali de todo o final do filme. Porque ele tem uma reviravolta, né? Bom, a gente já tava meio que desconfiando que de fato, porque o filme ele deixa ali meio em aberto se ela é um ET ou não, e no final das contas ela acaba se revelando um extraterrestre. Mas a gente está vendo de fato um extraterrestre em tela, né? Essa representação visual. Mas pra mim, eu não sei se vai fazer muito sentido pra você, Nathan, diga aí,
Eu acho que o filme, pra mim, ele tem 2 finais. O primeiro final é quando ela termina ali na ambulância, ela tá sendo levada ali pra ter os cuidados médicos. E ali, em seguida, ela sai da ambulância, sai correndo, volta pro armário ali onde o cara ali foi morto e ela viaja pra nave dela. A partir do momento que ela sai da ambulância, eu acho que ela deixa de ser uma personagem e ela se transforma numa piada em si. Ela se transforma na materialização da piada, né? Eu acho que é como se fosse, de fato, a visão do diretor puramente dita ali, tendo essa personagem como instrumento pra cravar, pra tirar, de fato, muito sarro dessa maluquice que a gente tem hoje, desses discursos extremos de pessoas que não conseguem acreditar numa outra realidade que não seja aquela que ela foi ali sendo inserida através desses canais alternativos. Então, eu acho que o filme ele meio que termina ali na ambulância e logo em seguida essa personagem deixa de ser uma metáfora, ela se transforma quase que numa piada que anda para que ela ali passe essa mensagem ali do final e tenha esse ponto de virada. Vamos lá, Eder, você falou sobre várias coisas, vou uma por uma aqui, né? A primeira, esse exemplo que você deu da Terra plana, né, sobre uma atualização que o filme do Yorgos faz, eu acho que isso que eu quis dizer com ele sendo um filme mais saboroso que o original, né? Ele bota pé ali em vários assuntos, né, que estão ali no nosso imaginário, pensados para lá e para cá, que de alguma forma conversam com esses protagonistas, fazem ali esses personagens serem muito mais interessantes, né? Eu concordo contigo, acho que esse filme do Yorgos não é o mais violento que ele já fez, o Date Canino não me deixa mentir, né, para quem já assistiu. E ao mesmo tempo que eu critico essa forma como ele, né, traz uma comicidade nessa violência, eu não desgosto exatamente disso olhando no plano geral do filme, porque isso que você comentou, né, de não conseguir rir, mas ao mesmo tempo entender por que as outras pessoas estão, acho que dialoga com essa confusão dos protagonistas, essa confusão estética que a gente tem, com essa confusão que o filme quer, inclusive, gerar em sensações que a gente tem. Então, acho que ele é muito coeso em todas essas camadas que ele vai passando. Então, por isso que eu acho que, mesmo me incomodando de um ponto de vista ali, olhando só pra ele, só pra essas cenas em si, eu acho que no todo ele conversa com essa montanha-russa que a gente tem aqui no filme, que é também a minha percepção com relação ao final do filme, né? Por um lado, eu gosto muito, né? Ele segue ali, como a gente tem no filme coreano, né? Esse salto de fantasia, então tudo vai ser um grande absurdo maior do que já foi. Eu acho que nesse filme aqui ele é até um pouco mais, porque a Emma Stone vai jogando pra lá e pra cá muito mais até do que no filme coreano, e a gente tem aqueles planos no final ali, né, que eu acho que são das coisas mais interessantes do filme, que eles estão ali no primeiro plano, ela conversando com o Jesse Plimons, meio que, né, dando uma chancela de que toda aquela maluquice ali faz sentido, e aí no fundo a gente vê os funcionários de trás das cortinas se movimentando, tentando entender o que está acontecendo ali dentro. Então são dois filmes acontecendo numa mesma cena, num plano fixo ali. É mais um desses recursos estéticos que o Yorgos faz ali para criar uma situação de incômodo, né, para cenas, e ao mesmo tempo, esse final, né, ela abraçando essa loucura, abraçando esse mundo alienígena, né, com essa atualização do filme da gente ter dois protagonistas incels ali, é quase como se desse legitimidade para que pessoas como eles dois façam as coisas que façam e sejam ali completamente odiosos com mulheres e que sejam, enfim, violentos e tudo mais. Então, de alguma forma a gente dá esse salto de realidade, uma chancela para que existam malucos como esse. Então, se você for analisar bem ao pé da letra, eu também desgosto desse final. Mas é exatamente isso que eu disse. É um filme que tem esse sentimento misto do começo ao fim do filme, e eu acho que essa é a tônica para cima de qualquer narrativa, de qualquer discussão política, de qualquer, enfim, pompa estética que o filme vá ter. Então, assim, gosto pelo nonsense, desgosto pela mensagem política no final, mas ele sempre esteve coeso nessa confusão de intenções, de motivações que a gente tem ali dos personagens. Então é um filme que eu acabo curtindo por caminhos pouco óbvios, né? Que no final das contas me faz curtir bastante o filme, né? Bom, então é isso. Aqui a gente não teve grandes ali discordâncias, mas eu acho que a discussão foi bem interessante. Eu acho que assim, é uma frase pronta, mas é aquele filme que eu acho que ele não vai ter um senso muito comum ali, como teve em Pobres Criaturas, que ele foi um grande hit e muita gente gostou. Eu acho que não vai ser o caso aqui desse filme, principalmente por conta do final. Eu acho que vai ter muita gente que vai achar uma grande pataquada. Então, eu acho que, assim, vai dividir bem opiniões esse filme. E agora a gente vai para aquele momento maravilhoso do canal, que é o Vim Te Recomendar. Então, Nathan,
Conta aí pra gente qual que é a dica de hoje. Então, Éder, né, o ouvinte recomendar aqui, a gente sempre tenta trazer alguma coisa que dialoga com o filme principal, né, e eu acho que esses filmes meio de paranoia, que a gente acha que alguma coisa não é, mas no fundo ela mas o caminho até lá é sempre muito confuso e a gente tem talvez esses saltos ali para um lance meio sci-fi, para um lance meio de fantasia. Tem filmes muito legais desse, eu queria citar dois, um que é um queridinho de terror indie, que chama o The Invitation, né, que é um filme que também a gente é convidado para um jantar que começa a ter algumas situações estranhas e a gente nunca dá ali a bola devida quando de repente as coisas começam a tomar outra forma. E um filme mais recente, né, para mostrar que isso acontece, né, em todas as épocas, em todos os tipos de cinema, que eu sei que é um filme que o Eder não gosta, que é o Salomé, que é um filme que, enfim, mistura aí também fantasia, ficção especulativa de modo geral para falar sobre corpos queer, né, e como a gente tem ali essa personagem sendo ali muito mais empoderada nesse processo todo. Enfim, a gente não fez vídeo aqui, mas vou deixar aqui o comentário que eu deixei no Letterboxd, que eu acho que é realmente um dos filmes mais fortes que a gente teve aqui no Brasil esse ano. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continuem acompanhando a gente, não esqueçam de curtir, compartilhar. Muito obrigado por estarem aqui com a gente até o final. Obrigado, um grande beijo e até a próxima. Valeu, tchau!